Hello everybody, está começando mais um The Black Show comigo, Johnny Black. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para poder receber as notificações. E vamos para mais um episódio de Aberração do Inferno. O bicho mais estranho do mundo, conhecido como Aberração, tem amigos, mas seu problema é tentar se enturmar com outras pessoas. Ele é meio que intelectual quando se trata de amizade, mas quando se trata de conhecer mais amigos é complicado. Seu problema é a comunicação com outras pessoas. Ele não consegue compreender outros como outros não conseguem compreender ele no jeito de falar. Seu jeito de falar é estranho. A Aberração então começa a ficar muito triste, sem saber como que deve falar com os estranhos. Seu amigo Nicholas pega e diz: um dia você vai conseguir, não se preocupe. Mas a Aberração fica irritada com Nicholas porque ele pega e diz: não é você que tem um rosto deformado, só eu que tenho. Então, você não sabe como é que é viver numa sociedade como essa, com essa aparência. Então Nicholas fica sem resposta para dar. Mas a Aberração não se magoa tão fácil e mesmo assim continua indo atrás dos seus passos. Nicholas tenta procurar amizade para a Aberração. Por mais que a Aberração já tenha amigos como Nicholas, não é suficiente. Então a Aberração conhece um garoto chamado George. Então a Aberração começa a conversar com George. E George vai na onda. Só que daí George não tem a mesma característica que a Aberração tem. George gosta de uma coisa, a Aberração gosta de outra. George curte uma coisa, a Aberração curte outra. A Aberração fica irritada com George, mas não conta pra George. Só no pensamento ele já diz que não é o tipo de amigo que ele queria. A Aberração queria conhecer alguém que é idêntico a ele. Só que tem um problema, ninguém é parecido, cada um é diferente do seu jeito. A Aberração continua conversando com George. E então eles começam a virar melhores amigos. Quando vê, eles já estão andando no recreio. A Aberração até esqueceu que tem o seu amigo Nicholas, de tanto andar com George. E então, na sala de aula, a Aberração e George começam a conversar. A professora chama a atenção da Aberração. A Aberração nunca foi chamada a atenção na sala porque ele era um garoto comportado. Mas de tanto andar com George, ele acabou sendo chamado a atenção. E então, os outros percebem que na verdade George era uma má influência para a Aberração. E eu disse mal influências, eu disse mal influência. Então Nicholas diz pra Aberração parar de andar com George. Mas a Aberração não dá ouvidos e continua andando com George. Então George está num beco junto com a Aberração, fumando, e oferece um baseado para a Aberração. Mas a Aberração não gosta de fumar, então recusa. Então George pega e chama ele de frutinha. No dia seguinte na escola, a Aberração e George estão andando. E George tá com uma maçã no carro da diretora e começa a rir e pede para a Aberração fazer a mesma coisa. Mas a Aberração diz que é errado. Então George começa a rir da Aberração e falar que ele é muito
frutinha. George é um garoto muito levado e a aberração só começou a perceber depois que George era uma má influência para sua amizade. E então a aberração para de andar com George, começa a se afastar e começa a andar sozinho. Depois a aberração começa a voltar a andar com Nicholas. E Nicholas diz para a aberração: "E o seu amigo George?" E a aberração fala: "Ele é uma má influência para mim. Eu prefiro voltar a andar com você." Então Nicholas diz: "Eu avisei. Falei que ele era uma má influência. Você não me deu ouvidos." Então a aberração fala: "Me desculpa, Nicholas. Eu não sabia. Se eu soubesse, já teria te escutado há muito tempo." E assim a aberração voltou a ser quem era ele mesmo. O garoto quietinho na escola, que tinha poucos amigos. Esse foi o Super The Black Show de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. See you later.